boa tarde, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é dia 7 de dezembro de 2016. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. O Supremo Tribunal Federal decide daqui a pouco em plenário se concorda com a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio de afastar Renan Calheiros da presidência do Senado. A mesa diretora da casa decidiu nesta terça-feira não aceitar a liminar e aguardar a decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal para cumpri-la. Perguntamos então, você acha que o descumprimento da liminar de Marco Aurélio Mello, ministro do STF, foi uma afronta ao judiciário brasileiro? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar é só entrar nas nossas redes sociais usando a hashtag LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Mesmo com crise institucional, o presidente Michel Temer diz que a PEC do teto de gastos vai ser votada no próximo dia 13 no Senado. Avião cai em área de floresta e deixa 5 mortos em Manaus. Uma criança estaria entre as vítimas. Gabarito da segunda aplicação do Enem 2016 é divulgado e uma questão é anulada. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Duas horas da tarde, mais 2 minutos. Como você pode perceber, a gente começa uma edição especial do Link Record News mais cedo, justamente com informações dessa crise institucional que acontece em Brasília. O Supremo Tribunal Federal antecipou para hoje a votação no plenário da liminar que afastou Renan Calheiros. Pois é, o presidente do Senado decidiu desobedecer a ordem judicial e ampliou a crise entre os poderes. Renan Calheiros não aceitou assinar a notificação que o afastaria da presidência do Senado. O vice, Jorge Viana, pediu então prioridade para a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo. Com todo este cenário, a ministra decidiu atender ao pedido. O recurso do Senado ao ministro Marco Aurélio vai, nesta quarta-feira, ser analisado pelo plenário. Será o primeiro item da pauta. No recurso, o Senado pede que a decisão de afastar Renan do cargo seja reconsiderada. Num outro julgamento, no dia 1º deste mês, o Supremo obteve maioria para proibir réus de permanecerem na linha sucessória do presidente da República. O julgamento foi suspenso após Dias Toffoli pedir mais tempo para estudar o caso e ainda não tem data para ser concluído. A mesa diretora do Senado decidiu não afastar Renan até que o plenário do STF se manifeste. Ao tomar uma decisão para afastar 9 dias do término do mandato um presidente do Senado Federal, chefe de um poder, por decisão monocrática, a democracia, mesmo no Brasil, não merece esse fim. Renan partiu para o ataque e acusou o ministro Marco Aurélio. Toda vez que ele ouve falar em acabar com o supersalário, ele parece tremer na alma. Enquanto isso, no Senado, o clima é de dúvida. Quem está no posto de presidente da casa? Eu não tenho dúvida alguma que o presidente do Senado hoje é o senador Jorge Viana. A decisão apenas afasta o presidente Renan. O presidente Renan segue presidente. Eu jamais vou trabalhar a meu favor nesse caso. Com este cenário, bom para a oposição. Nada de votar a PEC do teto, que limita os gastos públicos e que é de interesse do governo. A proposta está agendada para ser votada na próxima terça-feira. Nós só vamos discutir qualquer coisa da pauta quando houver uma solução definitiva. O governo e os aliados não querem saber. Com Renan ou sem Renan, a votação da PEC vai ter que acontecer. Não podemos permitir, sob hipótese alguma, que a eventualidade de uma substituição da presidência do Senado transforme aquela cadeira da liderança maior dessa instituição num bunker partidário. Bom, exatamente sobre esse assunto, claro, o assunto do dia, a decisão do Supremo a respeito do afastamento de Renan Calheiros da presidência da República, a nossa enquete do dia. Você acha que o descumprimento da liminar de Marco Aurélio, ministro do STF, foi uma afronta ao judiciário brasileiro? Você pode votar, portanto, nesta segunda edição, a partir de agora, sim ou não nas redes sociais. Para isso é só entrar no Twitter, também no Facebook da Record News. Aí você, além de votar com a hashtag LinkRecordNews, que já está na tela para você, pode também opinar. Opinião que é válida e pode ser, inclusive, trazida à tona por meio do nosso WhatsApp. O número já está para você também na tela, 11 95307 1851. Ao longo de toda essa edição, nós vamos acompanhar direto de Brasília também a votação, é claro, dos ministros do Supremo e o tempo inteiro trazer à tona aquilo que você pensa sobre esse tema. Por isso, pode começar a votar a partir de agora.
A gente segue então com outras notícias. Enquanto isso, a respeito do presidente Michel Temer, que afirmou hoje que a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos vai ser votada seguramente em segundo turno no plenário do Senado Federal, já na próxima terça-feira, conforme prevê um acordo entre os líderes da casa. Temer deu essa declaração ao ser questionado por jornalistas, ao final de evento no Palácio do Planalto. O impasse em torno do afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado levantou dúvidas sobre o cronograma dessas votações. Bom, a gente muda de assunto, segue com outros assuntos aqui, outros destaques. Uma aeronave de pequeno porte caiu em uma área de floresta do bairro da União, na zona centro-sul de Manaus, na manhã de hoje. Houve explosão e 5 pessoas morreram no acidente ocorrido por volta das 8 horas da manhã de hoje. Entre os mortos, há uma criança de 4 anos. A aeronave era um táxi aéreo e decolou de Manaus com destino ao município de Novo Aripuanã, a 227 quilômetros da capital. A aeronave caiu pouco depois da decolagem. O piloto foi arremessado do avião e encontrado a cerca de 10 metros do local do acidente. Segundo policiais militares que isolaram a área, um homem foi retirado dos escombros ainda com vida. Ele está com 90% do corpo queimado. Segundo os bombeiros, a gente segue acompanhando qualquer novidade a respeito então sobre a queda desse avião em Manaus, que deixou 5 pessoas mortas. A gente traz ao longo dessa edição do Link Record News. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes com mais informações e o acompanhamento ao vivo da votação do Supremo Tribunal Federal sobre a situação do presidente do Senado, Renan Calheiros. Isso e mais para você em instantes aqui no Link Record News. Até já. Muito bem, estamos de volta ao vivo com o Link Record News, neste momento, 2 horas da tarde, mais 13 minutos, nessa edição especial que começou mais cedo, como você sabe, justamente para acompanhar um dia extremamente importante para a história do nosso país, porque será julgado daqui a pouco no Supremo Tribunal Federal a continuidade ou não de Renan Calheiros, senador, portanto, por Alagoas, pelo partido PMDB, à frente do Senado. Se ele fica ou não como presidente, diante, então, do descumprimento de uma liminar concedida anteontem pelo ministro Marco Aurélio Mello, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós temos imagens ao vivo agora do STF, porque os ministros já estão, então, chegando neste momento para ocuparem seus lugares. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, já está ali, inclusive, na sua cadeira e começa a fazer a leitura da abertura, então, da ordem do dia de hoje, que deve contemplar a votação justamente desta ação. Uma ação que, inicialmente, havia sido proposta por alguns partidos, entre eles Rede Sustentabilidade, que pedia que, eventualmente, qualquer membro de poderes que estivesse na sucessão presidencial não pudesse ocupar a cadeira presidencial, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado, como é o caso de Renan Calheiros. Essa ação foi votada por 6 ministros do Supremo e depois houve o pedido de vistas por parte de um deles, Dias Toffoli. A ação ficou, então, paralisada até o momento em que a Rede Sustentabilidade pediu um pedido de urgência, houve um pedido de urgência e aí a liminar de Marco Aurélio Mello, esse que fala neste momento. Vamos então ouvir o que ele diz. Informações prestadas pelos assessores Lucas Faber de Almeida Rosa e Vinícius de Andrade Prado. Rede Sustentabilidade, por meio da petição Supremo Tribunal Federal número 69-260-2016, subscrita por profissionais da advocacia regularmente habilitados, protocolada às 11h16 de 5 de dezembro de 2016, reiterou, ante o surgimento de fato novo, o pedido liminar descrito no item 55B da inicial. Segundo narrou, postulou, ao formalizar a arguição de descumprimento do preceito fundamental, o deferimento de medida cauteladora voltada à fixação em caráter provisório do impedimento preconizado no artigo 86, parágrafo 1º da Constituição Federal, relativamente aos ocupantes dos cargos em cujas atribuições figure a substituição do presidente da República.
Consoante destacou, além da plausibilidade do direito, o requisito da urgência se fazia presente à época do ajuizamento, em virtude de a presidência da Câmara dos Deputados estar ocupada por parlamentar que respondia à ação penal em trâmite no Supremo. Assinalou o afastamento deste do cargo antes da apreciação do pleito de urgência, considerada a decisão do ministro Teori Zavascki, na ação cautelar 4070, posteriormente referendada pelo Pleno. Apontou o início da análise do tema de fundo deste processo objetivo, em 3 de novembro último. Esclareceu terem se manifestado, além de Vossa Excelência, os assessores se dirigindo a mim, os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello, totalizando 6 votos, evidenciada a formação da maioria absoluta no sentido da procedência do pedido para assentar em propriedade de réu, ocupar cargo integrado à linha de substituição do chefe do Poder Executivo. Salientou a suspensão do julgamento ante pedido de vista formulado pelo ministro Dias Toffoli. Articulou com fato superveniente, ou seja, o recebimento parcial da denúncia em 1º de dezembro de 2016 pelo Pleno contra o atual presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, que, presente o inquérito 2593, passou a condição de réu. Argumentou que o parlamentar está alcançado pelo impedimento noticiado na arguição, reconhecido pela maioria do tribunal. Disse do ressurgimento do perigo da demora, tendo em vista o fato novo. Fez referência, no tocante ao requisito da plausibilidade do direito, ao consignado na inicial. Frisou a formação da maioria no julgamento iniciado. Apontou a improbabilidade de alteração por ocasião da conclusão do exame do entendimento adotado, observado decidido pelo colegiado na ação cautelar 4070, relatou o ministro Teori Zavascki. Afirmou estar em jogo, quanto à configuração do risco, a honorabilidade do Estado brasileiro e a funcionalidade da separação de poderes. Articulou com a proximidade do recesso, no que é improvável a retomada da apreciação do processo objetivo, ainda neste ano. Judiciário. Defendeu possível a atuação monocrática do relator na situação retratada, reportando-se ao disposto no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9.882, de 99, a revelar que, mesmo suspensa a análise da arguição, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder ad referendo do Tribunal Pleno a medida. Evocou a liminar deferida por Vossa Excelência, por mim, portanto, na ação direta de inconstitucionalidade 5.326, na qual debatida a validade de atos normativos por meio dos quais atribuída à Justiça do Trabalho a competência para autorizar a participação de crianças e adolescentes em representações artísticas. Segundo relembrou, embora suspenso o julgamento em virtude de pedido de vista formulado pela ministra Rosa Weber, Vossa Excelência implementou medida cauteladora passível de referendo pelo Pleno, considerada a excepcionalidade da situação.
requereu o acolhimento do pleito deduzido no item 55B da inicial, para que, até o julgamento definitivo desta DPF, seja reconhecida em caráter provisório a impossibilidade de que pessoas que respondam ou venham a responder à ação penal instaurada pelo Supremo assumam ou ocupem cargos em cujas atribuições constitucionais figure a substituição do presidente da República. Postulou, em consequência, o afastamento cautelar imediato do senador réu Renan Calheiros do cargo de presidente do Senado Federal, expedindo-se as notificações decorrentes ao primeiro vice-presidente e ao primeiro secretário. No item 18 da decisão liminar proferida pelo ministro Teori Zavascki, na ação cautelar 4070, e confesso que segui os passos de Sua Excelência, referendada pelo Pleno sem divergência, consta como fundamento do ato mediante o qual, afastado da presidente da Câmara dos Deputados e do exercício, não cheguei a tanto, do mandato, a impossibilidade de réu ocupar cargo na linha de substituição do presidente da República. Ao implementar a liminar, consignei, depois vamos voltar e transcrevo para efeito de documentação no relatório ao tema, né? Prossigo. No último dia 6, o presidente do Senado Federal, José Renan Vasconcelos Calheiros, interpôs agravo interno visando a reconsideração da decisão. Sucessivamente, pede seja o processo levado ao Pleno para julgamento, provendo-se o agravo para revogar-se o ato que implicou o implemento da medida cauteladora. Articula com a ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da separação dos poderes e da inafastabilidade do ofício judicante, consoante alega a transposição do regime de responsabilidade do presidente da República, aqueles inseridos na linha de substituição, deve ser integral, abrangendo a imunidade processual prevista no artigo 86, parágrafo 4º da Lei Maior. O presidente da República, no cumprimento do mandato, não responde durante o cumprimento, suspenso o processo, crime também o prazo prescricional, considerados atos anteriores à assunção do cargo. Diz ser necessária para o afastamento do exercício da função a autorização de 2/3 dos deputados federais. Aduz que as autoridades alcançadas pelo pronunciamento do Pleno nesta arguição não foram intimadas a manifestarem-se. Conforme argumenta, o pronunciamento atacado violou a prerrogativa dos senadores de escolherem o presidente da Casa Legislativa. E digo que, mediante a minha liminar, eu não escolhi o substituto do senador Renan Calheiros. Sustenta que a única medida liminar legítima neste caso consiste na proibição de o presidente do Senado figurar na linha sucessória do chefe do Poder Executivo, nela permanecendo apenas os presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo. Aponta a existência de erro de fato na decisão agravada, considerada a ausência de publicação e preclusão do ato mediante o qual o Pleno recebeu a denúncia formalizada no inquérito 2593-DF. Assevera não estarem configurados os requisitos
para implemento da medida cauteladora. Sob o ângulo da urgência, afirma que o presidente do Senado Federal encontra-se em território nacional e não existe risco imediato de ser chamado a substituir o chefe do Poder Executivo. Salienta ausente perigo de lesão grave a preceito fundamental em decorrência do exercício regular da presidência da Casa Legislativa, cujas funções não são incompatíveis com o fato de ser réu em processo criminal. Mas que não deveria ser réu, não deveria ser réu. Esse agravo ainda não está aparelhado nos termos do Código de Processo Civil para julgamento. Na mesma data, informa a assessoria, Vossa Excelência remeteu o processo ao Pleno com urgência para referendo da decisão liminar nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 9.882 de 99, já citado. Esclareço que expedido mandado de notificação ao senador José Renan Vasconcelos Calheiros, veio para a ciência da liminar, veio o oficial de justiça noticiar. Certifico que imediatamente após o recebimento do presente mandado em 5 de dezembro de 2016, me dirigi por ordem expressa da Secretaria Judiciária, sob orientação do gabinete do ministro relator, à residência oficial da Presidência do Senado, às 21h30, oportunidade em que me permitiram a entrada até a porta da residência. Nessa ocasião, por entre os vidros transparentes laterais da porta, visualizei o senador José Renan Calheiros se despedindo do deputado Rodrigo Maia. Ato seguinte, quando da saída do deputado, uma assessora veio ao meu encontro e afirmou que o senador Renan Calheiros não se encontrava na residência. Ato imediato, afirmei que a informação não corresponderia à verdade, uma vez que conseguiria apontar para a figura do senador caminhando em sentido oposto ao meu, no que me foi respondido ilogicamente que o senador não estaria na residência. Tal fato foi devidamente registrado pelo fotógrafo Dida Sampaio, em fotografia estampada no Estado de São Paulo e o Globo, no dia 6 de dezembro de 2016. A assessora solicitou para que retornasse no dia seguinte, às 11 horas. Informei o ocorrido à Secretaria Judiciária, no que me foi orientado a me dirigir à presidência do Senado, no horário agendado. No dia 6 de dezembro de 2016, informação do oficial de justiça, às 11 horas me dirigi ao gabinete da presidência do Senado. A partir desse momento, até às 15 horas, das 11 às 15, resultando um montante de 4 horas de espera, fui submetido a toda ordem de tratamento evasivo dos assessores, que ora se revezavam em afirmar que o senador estaria em reunião, ora me deixavam sem nenhuma informação concreta a aguardar em uma sala de espera. Ao fim, às 15 horas, depois de certa insistência, obtive contato com o chefe de gabinete, Dr. Alberto Machado Cascais Milheiro, aqui presente, que me entregou o documento anexo, informando a recusa em receber a notificação.
Diante do exposto, devolvo o presente mandado sem o seu efetivo cumprimento. A decisão entregue ao oficial da mesa do Senado Federal, a que aludiu o oficial de Justiça, tem o seguinte teor: a mesa do Senado Federal, no exercício das atribuições dadas pelo artigo 58 da Constituição da República e definidas no regimento interno do Senado Federal, considerando: 1. A decisão monocrática prolatada na data de ontem, 5 de dezembro de 2015, pelo eminente ministro que vos fala, Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, nos autos da DPF 402, que determinou liminarmente, em caráter incidental, o afastamento do cargo do presidente do Senado Federal. 2. Que os efeitos da referida decisão impactam gravemente deve ser no funcionamento das atividades legislativas em seu esforço para a deliberação de propostas urgentes para contornar a grave crise econômica sem precedentes que o país enfrenta. 3. Que a última sessão deliberativa está agendada para 14 de dezembro de 2016, conforme acordo entre as lideranças partidárias, portanto, dentro de 8 dias. 4. Que o acórdão de recebimento parcial da denúncia em face do presidente do Senado no inquérito 2593 não foi publicado. 5. Que a referida decisão ainda aguarda confirmação do plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 5º, cabeça e parágrafo 1º da Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999. 6. Que a Constituição Federal assegura o direito ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição da República, e que o presidente do Senado, nem a mesa do Senado, foram notificados a participar da referida DPF. 7. Que a Constituição Federal estabelece a observância do princípio da independência e harmonia entre os poderes constituídos, artigo 2º da Constituição da República, e o direito privativo dos parlamentares de escolherem os seus dirigentes, artigo 57, parágrafo 4º da Constituição da República. 8. Que o disposto no artigo 53, parágrafo 3º, da Constituição da República atribui ao Senado Federal a competência para deliberar acerca da sustação do processo criminal eventualmente instaurado em face de senador da República. 9. Que o artigo 55, parágrafo 3º da Constituição da República atribui à mesa competência para declarar a perda do mandato nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2 e 6, assegurada ampla defesa, e que na presente data foi impetrado mandado de segurança número 34534 e agravo regimental na DPF 402, que aguardam deliberação do STF. 10. Considerando a decisão proferida no MS 25623 da relatoria do ministro Marco Aurélio, que determinou a concessão de prazo para apresentação de defesa ao parlamentar. 11. Que não há previsão de sucessão presidencial pelo presidente do Senado, decide. Artigo 1º. Aguardar a deliberação final do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 2. Conceder prazo regimental ao presidente do Senado Federal
para apresentação de defesa, a fim de viabilizar a deliberação da mesa sobre as providências necessárias ao cumprimento da decisão monocrática em referência. Aí nós temos também informações considerado um mandado de notificação dirigido ao vice-presidente do Senado, o senador Jorge Ney Viana Macedo Neves, que também não lançou o ciente no rodapé do mandado, e também informação do oficial de justiça, não vou ler novamente, porque praticamente é reprodução daquela informação referente ao mandado expedido para notificação do presidente do Senado, relativamente ao secretário da mesa, o primeiro secretário, o senador Vicente Alves de Oliveira. E esse é o relatório, presidente. Portanto, agradeço então, a Vossa Marco Excelência. Aurélio Mello, que neste momento explica a sua decisão em caráter liminar de afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele também citou que o oficial de justiça foi notificar Renan. Renan não recebeu, estaria na residência oficial do Senado, da presidência do Senado, não teria recebido, então, esse oficial, e colocando ali os fatos que levaram, então, a essa decisão, inclusive que o Supremo já teria decidido por maioria, num julgamento que não foi ainda concluído, de que um réu não poderia ocupar a linha sucessória da presidência da República. Muito bem, é claro que esse é um assunto extremamente polêmico e delicado, então, para que nós possamos entender melhor, recebemos aqui no estúdio o professor de Direito Constitucional da PUC Campinas, Lucas Laurentes, a quem a gente deseja boa tarde e agradece por ter dedicado um pouco do seu tempo a nos esclarecer as dúvidas, que não são poucas, a respeito desse caso. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Professor, a gente começa tentando entender um pouco da gravidade dessa situação, porque a gente vive uma crise muito evidente no que diz respeito às instituições aqui no país, legislativo versus judiciário. Diante dessa decisão e do que ouvimos agora há pouco, ficou muito claro, apesar dos termos jurídicos, que o ministro Marco Aurélio Mello se sente contrariado. O que dá para entender dessa colocação do voto dele na sua visão? Marco Aurélio, boa tarde de novo. O ministro Marco Aurélio Mello apresentou um voto que ele se mostra ferido, né, no âmago dele. Ferido no âmago dele por várias razões, principalmente porque ele proferiu uma medida cautelar proposta sobre a DPF 402 e, querendo ou não, essa decisão foi tomada pelo ministro Marco Aurélio com base nos fatos que ele leu no processo. Nós poderíamos, de alguma forma, discutir se o ministro deveria ter, antes de tomar essa decisão, mandado para o plenário essa discussão, porque é uma discussão muito sensível mesmo, que afeta a estabilidade institucional e que talvez fosse mais prudente para o ministro Marco Aurélio esperar uma decisão plenária. De toda forma, ele tomou sua decisão. E o fato de não receber uma decisão de ministro do STF é um caso muito grave mesmo. E me parece que a primeira situação que se tem na história recente, não é isso? Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar de uma conduta ou uma ação como essa do outro poder contra o STF em si. O que demonstra, de certa forma, que não só o STF talvez esteja agindo de uma forma um pouco excessiva, mas também que o outro poder também está se considerando com a iniciativa, com os poderes para confrontar o STF de alguma forma, né? Indica, ao meu ver, que o STF está perdendo também um pouco da sua credibilidade, né? Que quando um outro poder, como um todo, né? Porque não foi só, o ministro deixou muito claro, não foi só o senador Renan Calheiros que se negou a receber, o vice... A mesa Senado, diretora, a mesa diretora como todo. O vice, Tião Viana, também recusou a intimação.
o que mostra que é uma ação conjunta do Senado que pode levar a um problema institucional muito grande para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Professor, na volta nós vamos conversar um pouquinho então sobre essa questão da credibilidade do STF versus essa situação que nós estamos vendo de disputa entre os poderes. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. A gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho mais informações direto do STF que julga hoje, então, se o presidente do Senado, Renan Calheiros, será afastado ou não em definitivo. A gente volta em instantes, até já. 2 horas da tarde, 46 minutos. Nós estamos de volta ao vivo com o Link Record News, uma cobertura especial que acompanha a decisão do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco os ministros devem votar a respeito da continuidade ou não de Renan Calheiros como presidente do Senado. O ministro Marco Aurélio, que é o autor da liminar, que pediu o afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros, acabou de ler o seu relatório defendendo, então, o afastamento definitivo de Renan Calheiros. Quem fala neste momento, a gente acompanha nas imagens, é o advogado Daniel Sarmento. Ele que fala, ele é autor da ação pelo partido Rede Sustentabilidade, que entrou com essa ação logo depois que Renan Calheiros virou réu na semana passada. Renan Calheiros que virou réu por causa de desvio de dinheiro. Vamos acompanhar. Da Constituição, emendas constitucionais controversas. Será que exatamente nesse cenário não é fundamental que haja, uma atmosfera de normalidade que gere na sociedade a crença de que o processo legislativo é absolutamente legítimo? Então, esse fato, essa circunstância de haver questões tão importantes pendentes de deliberação no Senado Federal reforça o periculum in mora. E ainda mais, a Constituição, sabem vossas excelências, é mais do que um texto normativo. É mais do que o que Ferdinand Lassalle chamava de um pedaço de papel. Para que a Constituição vigore, para que ela tenha força normativa, talvez o mais importante seja de que ela viva nos corações e mentes das pessoas comuns. Que exista sentimento constitucional, que o cidadão comum se sinta partícipe de uma empreitada de atribuição de sentido à sua Constituição. Sabem todos da gravidade da crise representativa por que passa o nosso país. O professor Michael Sandel, que esteve aqui nesse Supremo Tribunal Federal há poucos dias atrás, comentou esse dado, figura isso no site do STF, como que a sociedade hoje está descrente da política e como isso pode corroer as bases de sustentação do Estado Democrático de Direito, as bases de sustentação de uma ordem constitucional. Pois bem, num cenário como esse, não se trata de jogar para a galera, não se trata de atender as multidões, porque esse tribunal tem um importantíssimo papel contramajoritário e tem sabido exercê-lo muito bem. Em questões que dizem respeito a minorias estigmatizadas, em questões que dizem respeito a grupos subrepresentados, presos, homossexuais e grupos outros. No entanto, há situações em que existe uma convergência entre o sentimento constitucional presente na sociedade e o que proclama a nossa própria Constituição. Constituição profundamente republicana. E eu recordo aqui Ulisses Guimarães, grande liderança do PMDB, presidente da nossa Assembleia Constituinte, que no seu famoso discurso de promulgação, aludindo a características da Constituição de 88, disse: a corrupção é o cupim da República. E que o maior mandamento de moralidade política é não roubar, não deixar que se roube e botar na cadeia aqueles que roubam. Não estou aludindo ao fato de qualquer pessoa, não é o caso, estamos aqui julgando uma ação constitucional, de ter feito A, B ou C. Mas o fato é que é importante esse sentimento social de que as instituições políticas são confiáveis. É importante que o povo olhe para o parlamento e se veja ali representado.
Esse é um dado. A permanência de um réu por uma ação penal, de um crime contra a administração pública, à frente no Senado Federal, pode minar, pode corroer as bases de legitimidade desse Estado, as bases de legitimidade da nossa ordem constitucional, que depende sobretudo, da Constituição estar presente nos corações e mentes das pessoas. É por acreditar nos valores da Constituição de 88, é por acreditar nessa Corte e é por estar em plena sintonia com esse sentimento social que clama por moralidade na vida pública, que a Rede de Sustentabilidade postula seja referendada a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo Senado Federal o doutor Alberto Cascais, advogado-geral do Senado. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente desse Supremo Tribunal Federal. Foi, portanto, que agora quem vai falar é o advogado do Senado, que representa, portanto, nessa ocasião, o presidente da Casa, Renan Calheiros. Vale reforçar aqui que Renan não chegou a ser, então, efetivamente, por parte do oficial de justiça, intimado, e essa é uma das alegações que deve ser apresentada também pelo advogado que o representa nesta ocasião. A gente aproveita para voltar aqui para o estúdio e conversar um pouco mais aqui com o nosso entrevistado, para entender a repercussão e os desdobramentos dessa votação de hoje. Lucas Laurentes, que é especialista em Direito Público e Constitucional pela PUC. Lucas, então, como a gente já vinha conversando, Renan, inclusive, entrou com um recurso, contra essa decisão do ministro Marco Aurélio de afastá-lo da presidência, pedindo que ele fique na presidência, mas que saia, então, da linha sucessória. Isso é possível? Os ministros podem entrar em acordo em relação a isso? Seria uma saída intermediária, nós diríamos assim, né? Uma saída que não evite os extremos. Só para tentar explicar o que aconteceu desde o começo aqui, são uma ação chamada DPF, né? Intentada pelo Partido Rede, com vários outros partidos vindo em conjunto, e alegando que pessoas que têm processos em curso no Supremo não podem assumir a linha sucessória. Esse argumento em si teria alguns problemas, faz uma interpretação um pouco difícil de ser sustentada de um artigo 86 da Constituição, mas foi o que foi aceito, até agora, por 6 ministros. Outro problema é o descumprimento da própria cautelar, porque o que estava sendo argumentado até pelo advogado da Rede de Sustentabilidade é que, mesmo com a votação dessa ação, estando em curso, porque houve um pedido de vista, ele poderia pedir, em caso de extrema urgência, ele diz, periculum in mora, é o caso de muita urgência, ele poderia pedir o afastamento cautelar. Então, o mérito, que a gente chama em direito, a questão dessa cautelar é exatamente essa urgência. Será que existe mesmo urgência para tirar o senador Renan Calheiros da presidência? Porque a questão de se ele pode assumir ou não, tendo o processo criminal em curso contra ele, de certa forma está decidida, 6-0 já. 6-0, a maioria já votou, já está definida, tem razão. Sim, mas teria que esperar, de toda forma, o processo chegar ao fim, faltariam 5, mas a questão agora é, mesmo não estando finalizado o processo principal, o processo em que essa questão principal está sendo discutida, será que existe uma razão muito forte de perigo de não poder esperar o final do julgamento que faça o pessoal do Supremo, os ministros do Supremo, tirarem o Renan Calheiros da presidência? Até porque faltavam 9 sessões legislativas para terminar o mandato até dele, o dia 22 de dezembro, mais 2 semanas. Exato. Agora, essa questão de retirar Renan Calheiros da linha sucessória presidencial é praticamente inviável, não há essa possibilidade, porque na Constituição o presidente do Senado é o segundo na linha. Quer dizer, como é que você tem um presidente que não está na linha sucessória? Juridicamente e em relação à Constituição, constitucionalmente, é impossível se fazer isso, não? Sim, aí teria uma outra construção, Porque existe o artigo da Constituição que fala... Existe o primeiro mandatário, é o presidente da República. Na ausência dele, vice-presidente, saindo o vice-presidente, seria o presidente da Câmara
presidente do Senado e depois o presidente do próprio Supremo Tribunal Federal. O que está sendo argumentado é que, na falta, no impedimento de algum deles assumirem, pularia uma etapa. Iria direto para o presidente do Supremo, no caso, sim, a ministra Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia. Perfeito, professor. Nós vamos então voltar para o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, para acompanhar o que diz o advogado-geral do Senado, ele quem fala neste momento, proferindo a defesa então de Renan Calheiros. Vamos acompanhar o que ele diz. De preceito fundamental, no caso de número 402. E antes ainda, da publicação, da própria publicação do acordo, que parcialmente, diga-se, recebeu a denúncia contra o presidente Renan, onde, no mínimo, ainda caberia recurso de embargos declaratórios. Essa surpresa ainda se justifica no fato de o Senado Federal não ter tido oportunidade de se manifestar antes, nos autos da DPF 402. Sendo este agora o primeiro momento, quando literalmente os seus efeitos concretos já se lhe batem às portas. Nessa ação, como é possível verificar, apenas a Câmara dos Deputados foi ouvida, em mais de uma oportunidade, inclusive. Olvidando-se o autor da ação completamente do Senado Federal. Essa surpresa ainda decorre do fato da decisão majoritária deste plenário e mais diretamente a liminar interferir no direito constitucional dos senadores de escolherem a própria direção, sem que lhes tenha sido dada oportunidade também de se manifestar. Surpreende, enfim, a ausência do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Tudo isso com a devida vênia para a aplicação urgente de interpretação do artigo 86 da Constituição para a sua aplicação de forma analógica, afastando-se o parágrafo 4º, que, como destacou o ministro Celso de Mello, no inquérito 672, que eu peço vênia para ler, a cláusula de exclusão inscrita nesse preceito da Carta Federal, ao inibir a atividade do poder público em sede judicial, alcança as infrações penais comuns praticadas em momento anterior ao da investidura no cargo de chefe do Poder Executivo da União, bem assim aquelas praticadas na vigência do mandato, desde que estranhas ao ofício presidencial. Diante disso tudo, eminentes ministros, a mesa do Senado requer a anulação do processo da DPF 402 para que seja promovida a notificação do Senado Federal para apresentar suas razões e, em outra medida, a cassação imediata da liminar concedida nos autos. Alternativamente, como medida menos drástica, como a que se adotou, requer-se o simples afastamento do presidente Renan Calheiros da linha sucessória da presidência da República. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Indago se estão presentes os doutores Renato Ramos, que tinha se inscrito inicialmente, que não confirmou, e o doutor Carlos Bastides Orbach. Portanto, embora inscritos, não estando presentes, eu passo a palavra ao Procurador-Geral da República, que também se inscreveu para falar. Excelentíssima
Senhora presidente, excelentíssimo relator, eminentes ministros. Gostaria de início... Muito bem, 3 horas pontualmente no horário brasileiro de verão. A você que acompanha a Record News, nós estamos nessa edição especial do Link Record News, que começou às 2 horas da tarde pontualmente, para trazer a você o passo a passo dessa votação que acontece em instantes no Supremo Tribunal Federal, numa sessão extraordinária, justamente para julgar se Renan Calheiros, presidente do Senado, permanece ou não na linha sucessória presidencial e também à frente da casa. Isso porque, relembrando a você, houve então uma liminar concedida por um dos ministros do STF, Marco Aurélio Mello, para que ele fosse destituído imediatamente do poder, o que não aconteceu, uma vez que a mesa diretora do Senado não recebeu justamente essa intimação e ele permanece no poder. Nós já tivemos ao longo então dessa sessão, que começou pontualmente também às 2 da tarde, a fala do próprio Marco Aurélio como relator, depois veio a fala do advogado da Rede de Sustentabilidade, partido que fez então, impetrou com essa ação, o Daniel Sarmento, e em seguida, o último a falar, advogado do Senado, representando Renan Calheiros, Alberto Cascais, que disse que não há nenhuma evidência que comprove efetivamente as ilegalidades apontadas contra Renan Calheiros, disse ainda que não houve qualquer tipo de período de defesa para que ele pudesse se pronunciar antes da decisão de Marco Aurélio e pediu a anulação do processo. E agora você acompanha Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, quem se inscreveu para falar e começa a proferir então suas palavras. É para o STF que nós vamos agora, o Supremo Tribunal Federal, ouvir o que diz neste momento o advogado, aliás, Procurador-Geral da República. De problemas muito parecidos com o então presidente da Câmara dos Deputados e que, por ato do ministro relator em processo penal, que determinou o seu afastamento, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela continuidade da ADPF, por se tratar de processo objetivo, portanto, processo que não enquadra o conceito clássico de partes em litígio. Pensar ao contrário seria admitir que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, recebendo denúncia e tornando réu o senador, ele poderá ou poderia permanecer no exercício relevante da função de presidente daquela casa, apenas porque não nominalmente intimado num processo que é objetivo e não subjetivo. A questão aqui posta é que torna a questão subjetiva no momento em que a pessoa incide nas restrições ditas do processo objetivo, que se traz então a situação que é própria do presidente, agora do Senado Federal. E a terceira observação é que o que se trata aqui, o que se discute aqui é referendo de liminar. Não há espaço, portanto, para se discutir sobre nulidade da ADPF ou não em um referendo ou um simples referendo de liminar. Ouso discordar do ilustre advogado do Senado, quando diz que existe um visível atrito institucional entre poderes. O Procurador-Geral da República não vê nenhum atrito entre poderes. O que acontece é que os poderes e as instituições estão trabalhando, estão operando, cada um dentro dos seus limites. Isso não pode ser visto como atrito. O Ministério Público exerce as suas atribuições dentro dos seus limites constitucionais, o Supremo Tribunal Federal exerce as suas atribuições e a sua competência, que é constitucional, e isso não pode ser visto como atrito entre poderes da taverna. Mas vamos ao mérito da questão e ao longo, ao curto-longo ou longo-curto discurso sobre a liminar, pretendo demonstrar a presença do Fumbus Boniuris e do Perico Limora aptos a suportar o referendo da liminar proferida. Inicio dizendo que, com o recebimento da denúncia, como já dito antes, no inquérito 2593, que transforma o ilustre presidente do Senado em réu em processo penal
por crime contra a administração pública perante o Supremo Tribunal Federal, a interpretação definida na DPF 402/DF e o precedente da AC 4070, também do DF, a conclusão é que se faz necessário afastar de imediato o réu Renan Calheiros do exercício da nobilíssima função de presidente do Senado da República. Por força de interpretação sistêmica do artigo 86, parágrafo 1º da Constituição Federal, nenhuma autoridade na linha de substituição do presidente da República pode ser recebida acusação criminal, pode ter recebido acusação criminal contra si, seja em ação penal de iniciativa pública ou privada ou por crime de responsabilidade. A possibilidade de substituição do cargo da presidência da República, seja por viagens ao exterior, seja por imprevistos de saúde, ou seja por qualquer outro motivo, de qualquer outra natureza, é permanente e inerente às funções indicadas nos artigos 79 e 80 da Carta da República, uma vez que nem sempre se sabe em que momento o chefe do Executivo Federal precisará se afastar temporária ou definitivamente do exercício relevantíssimo de suas funções. Por esse motivo, o impedimento constitucional do artigo 86 da Carta Constitucional aplica-se igualmente àquelas autoridades de forma automática, sempre que esses cidadãos forem alvos de acusação criminal recebida pelo Poder Judiciário. E não poderia ser diferente. Se isso é exigido do presidente da República enquanto no exercício do cargo de presidente da República, não se pode tergiversar contra esses requisitos daqueles que estão na linha de substituição para transformar requisitos mais suaves para os que estão na linha de substituição àqueles que são afetos ao próprio exercício da presidência da República. Existe a indissociabilidade entre a competência dos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo para substituir o presidente da República e o papel dos próprios órgãos, destes órgãos, nessa substituição. A Constituição da República, no artigo 80, diz que o presidente do Senado seja o terceiro substitutivo do chefe do Executivo em ausências e impedimentos, logo depois do vice-presidente, que hoje não existe, do presidente da Câmara dos Deputados. Como não há vice-presidente, como já dito, o presidente do Senado passa à segunda posição na linha de substituição. Não é aceitável que a presidência de um órgão de representação popular vocacionado a substituir o presidente da República pela Carta da República seja afastada de antemão dessa linha de substituição por problemas pessoais do ocupante do cargo. A prerrogativa constitucional é do cargo. A prerrogativa constitucional não é da pessoa. E problemas afetos à pessoa não podem limitar as prerrogativas do cargo. A representação popular e o poder legislativo não se podem privar de exercer plenamente o seu papel constitucional por esses fatores pessoais. O legislativo tem de ser presidido por cidadãos que estejam plenamente aptos a exercer as missões próprias dessa função que lhes são constitucionalmente asseguradas. A atividade pública é muito nobre e deve ser preservada de pessoas envolvidas com eventuais atos ilícitos, ainda mais quando
já ostentam a qualidade de réu em processo penal em curso, justamente perante o Supremo Tribunal Federal. A conclusão, portanto, é de que réus em ação penal não podem ocupar nenhum dos cargos indicados nos artigos 79 e 80 da Constituição, porque passíveis de substituir o supremo mandatário da nação, isto é, o próprio presidente da República. Indago, seria constitucionalmente admissível que um réu foi pedido no final do primeiro ano. A que se imputa crime contra a administração pública pudesse prosseguir como chefe de um poder da República, de um dos poderes da República? Na verdade, até com mais razão, isso se aplica aos demais substitutos potenciais do chefe do Executivo na linha dos artigos 79 e 80. Se a Constituição não aceita que alguém ungido pelo voto popular exerça as graves e relevantes funções de presidente da República, caso venha a ter denúncia ou queixa recebida, com mais razão ainda, alguém sem essa mesma legitimidade e réu perante o Supremo Tribunal Federal jamais poderia desempenhar aquelas funções. E, repito, prerrogativa do cargo e não prerrogativa da pessoa que eventualmente ocupa esse cargo. Não é admissível, portanto, que alguém, na condição de acusado de infração penal, impeça o normal funcionamento dos órgãos máximos do país e contribua para degradar a respeitabilidade das instituições da República e o princípio da moralidade expressamente erigido em pilar do serviço público no artigo 37, caput da Lei Fundamental Brasileira. Como compatibilizar essa situação com o princípio da moralidade erigido a princípio fundamental pelo artigo 37 da Constituição da República? Como valorizar o primado das leis e do Estado de Direito, a chamada Rule of Law, com um réu em ação penal à frente da chefia do Estado brasileiro? Que mensagem e que exemplo que esse estado de coisas daria para as nossas crianças, adolescentes, brasileiros e o povo em geral, de que pessoa acusada de graves crimes contra a administração pública, em processo admitido perante esta Corte, o Supremo Tribunal Federal, pode estar no comando desta nação. Você acompanha ainda agora, que transitoriamente. Então, a decisão do Supremo, a sessão do Supremo, que vai decidir se afasta ou não o presidente do Senado, Renan Calheiros. Quem falou agora há pouco, continua falando, é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Ele que pediu o afastamento imediato de Renan Calheiros do cargo por ser réu e também disse que não há atrito entre os poderes, no caso, o Legislativo e o Judiciário. A gente segue acompanhando, vai para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais informações. Até já. 3 horas da tarde, mais 19 minutos. Seguimos nessa cobertura especial a respeito da votação do Supremo Tribunal Federal, se vai manter ou não Renan Calheiros à frente do Senado. É para lá que nós vamos, porque depois da fala do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que pediu a manutenção da decisão de Marco Aurélio Mello, um dos ministros do STF, a respeito do afastamento de Calheiros, quem fala é o próprio ministro Marco Aurélio, que foi bastante irônico até aqui em sua fala, dizendo que não é possível que Calheiros seja denominado agora um salvador da pátria, a respeito até do que alguns senadores têm falado, de que não seria possível a aprovação da PEC dos gastos, por exemplo, sem a presença de Renan à frente da casa. Vamos ouvir como ele vai proferir o voto neste momento, direto de Brasília. Comprometimento da segurança jurídica com a manutenção na presidência do Senado Federal de cidadão contra o qual
a denúncia em processo crime recebida pelo Supremo e, portanto, cidadão senador que guarda a condição de réu. Surge situação cuja gravidade impõe a correção de rumos, mediante a atuação firme, com desassombro do tribunal, que ostenta a condição de última trincheira da cidadania, em quadra estranha, na qual valores estão invertidos e a lucidez suplantada, e não existe outro caminho senão a afirmação, passo a passo, do primado da Carta da República. No julgamento de fundo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, iniciado em 3 de dezembro de 2016, assentei as balizas da questão em jogo, ressaltando a impropriedade, ante a sistemática do texto maior, de réu ocupar cargo integrado à linha de substituição do chefe do Poder Executivo. Disse, então, a preliminar suscitada pela Câmara dos Deputados de inadmissibilidade da arguição improcede. Na inicial, o partido requerente revelou o fato de encontrar-se à época na presidência da Câmara pelo Supremo, réu em processo crime. Nisso, segundo a articulação, está a revelação do ato do poder público que se afirma contrário à disciplina constitucional. Muito embora se haja formulado pedido de afastamento do titular da chefia da Casa Legislativa, tem-se outro sucessivo, no sentido de proclamar-se que não pode ocupar cargo que implique potencial substituição do presidente da República, na ordem prevista no texto maior, quem tenha denúncia recebida ou ratificada por este tribunal, quem seja réu em processo crime. É essa a tese maior do pleito formalizado. Também surge impróprio o que veiculado pela Advocacia Geral da União, ainda em termos de inadmissibilidade da arguição. Apontou-se na inicial o ato do poder público a violar, segundo o alegado, ditame constitucional. O deslinde da controvérsia não resulta em atividade própria do legislador positivo, mas sim em definir-se, vez por todas, se é cabível estar-se da cadeira de presidente de uma das casas legislativas ou do Supremo, figurando na linha de substituição do presidente da República quando se é réu em processo crime neste tribunal. A conclusão sinaliza a interpretação sistemática e teleológica do texto constitucional. Tarefa a cargo em processo objetivo do Supremo. Rejeito as preliminares. O primeiro pedido formulado pelo requerente, afastamento do então presidente da Câmara do cargo exercido, cuja adequação mostrou-se de validade duvidosa, considerada a natureza do processo objetivo, está prejudicado. Na mesma data em que este processo se encontrava em pauta para exame do pleito de concessão de liminar, o Pleno referendou medida cauteladora, implementada e já cumprida àquela altura, implementada pelo ministro Teori Zavascki, de afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do exercício do mandato, ação cautelar 4070, sendo que, após, houve a cassação por quebra de decoro parlamentar. Cumpre analisar o pedido harmônico com a arguição de descumprimento do preceito fundamental, assentar-se a inviabilidade de réus
em ações criminais em curso no Supremo, ocuparem cargo revelador de substituição imediata do chefe do Poder Executivo. Assinala-se o envolvimento de elementos centrais da ordem constitucional, presente o princípio republicano. Dizer-se que réu, em processo crime a tramitar neste tribunal, pode, no desempenho de certa função, assumir a presidência da República, gera estado de grave perplexidade, no que encerra desvio ético-jurídico, na feliz expressão do ministro Celso de Mello, voto no agravo regimental no recurso extraordinário 222-368. A razão é simples. A teor do disposto no artigo 86 da Carta Federal, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo, isso nas infrações comuns. Recebida a denúncia, tem-se como automática a suspensão das funções exercidas. Então, decorre do sistema constitucional, sem indevido, quem se mostre réu em processo crime, ocupar o relevante cargo de presidente da República. Pois bem, na linha de substituição do presidente e do vice-presidente da República, considerado impedimento, devem ser chamados para o exercício do cargo, sucessivamente, o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo. Essas presidências hão de estar ocupadas por pessoas que não tenham contra si a condição negativa de réu, que possam impedir do presidente e o vice-presidente da República, ou no caso de vacância dos cargos, assumir a cadeira presidencial, fazendo o excerto de forma temporária. A linha de substituição, embora envolva cidadãos, diz respeito aos poderes Legislativo e Judiciário, mais precisamente à Câmara dos Deputados, ao Senado e ao Supremo. O preceito constitucional é cogente, não contemplando substituição do titular de qualquer das presidências, nem a possibilidade de impedido o primeiro da ordem de substituição via a ser chamado subsequente, com a quebra do sistema, com menosprezo para esta ou aquela casa. Repita-se, a previsão encerra ênfase à importância das casas legislativas e deste tribunal. Está excluída a substituição do titular da cadeira de presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, bem como passar-se ao segundo da cadeia de substitutos ante o fato de o primeiro, na ordem preferencial, ser réu. Os detentores dos cargos que viabilizam a substituição, unicamente eles, os titulares, devem guardar necessariamente a possibilidade de virem a exercer o cargo de presidente da República. Ante o alcance do texto constitucional, julgo procedente o pedido formulado e o voto foi um voto curto, pela simplicidade da matéria. Julgo procedente, o pedido formalizado na inicial desta arguição de descumprimento de preceito fundamental para assentar um entendimento segundo o qual aqueles que figurem como réus em processo crime no Supremo não podem ocupar cargos cujas atribuições constitucionais incluam a substituição do presidente da República. Essa ótica foi endossada por 5 ministros, formada a maioria absoluta dos membros do Supremo, estando a conclusão do exame suspensa em virtude do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A decisão que submeto ao referendo tem o seguinte teor: observem os dados alusivos à tramitação deste processo e precedente de minha lavra. Recebi-o em rede
em distribuição em 3 de maio de 2016. À época, presidia a Câmara dos Deputados o parlamentar Eduardo Cunha. Ante a delicadeza extrema da matéria e a urgência notada, conferi preferência para imediata apreciação pelo plenário, como convém, do pedido de concessão de medida cauteladora, a implicar o entendimento segundo o qual réu e o deputado já o era, e não o senador, não pode ocupar cargo compreendido na linha de substituição do presidente da República. Na sessão do dia 4 seguinte, informei ao presidente do tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, peço o testemunho de Sua Excelência, encontrar-me habilitado a votar. Perguntou-me sobre a divulgação de que o processo estaria na bancada para exame na sessão imediata de quinta-feira, 5 de maio. Disse que sim, considerada a publicidade dos atos judiciais. Surgiu situação de maior emergência. O ministro Teori Zavascki, na ação cautelar 4070-DF, acolhera pedido do Procurador-Geral da República e implementara de quarta para quinta-feira liminar não só afastando o citado parlamentar da presidência da Câmara, como também do exercício do mandato. Entendeu-se que o colegiado deveria pronunciar sobre o referendo ou não da medida. Ante o referendo, indagado sobre a urgência da análise da pretensão da rede, veiculada nesta arguição, informei não persistir. A razão foi simples. Já não havia réu ocupando cargo na linha de substituição do presidente da República. O processo teve sequência para, aparelhado, haver o julgamento de fundo. Foi inserido na pauta de 3 de novembro, tendo sido apregoado no mesmo dia. Proferi voto acolhendo o pleito formulado, prejudicado aquele alusivo ao afastamento do presidente da Câmara. Acompanharam-me os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux, seguindo-se, presente o score de 5-0, o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O decano, ministro Celso de Mello, direcionou à presidência o desejo de antecipar o voto. Fê-lo prolatando o 6º voto, no sentido dos outros 5, sendo alcançada a maioria absoluta de 6 votos, 6-0. Os 6 ministros concluíram pelo acolhimento do pleito formalizado na inicial da arguição de descumprimento do preceito fundamental, para assentar não poder réu ocupar cargo integrado à linha de substituição do presidente da República. O tempo passou sem a retomada do julgamento. Mais do que isso, o que não havia antes veio a surgir. O hoje presidente do Senado da República, senador Renan Calheiros, por 8-3, tornou-se réu, considerado o inquérito 2593. Mesmo diante da maioria absoluta já formada na arguição de descumprimento do preceito fundamental e réu, o senador continua na cadeira de presidente do Senado, ensejando manifestações de toda ordem a comprometerem a segurança jurídica. O quadro é mais favorável do que o notado no 2º semestre do ano judiciário de 2015, na ação direta de inconstitucionalidade 5.326. Após o voto que proferi, deferindo a liminar, e o voto do ministro Luiz Edson Fachin acompanhando-me, pediu vista à ministra Rosa Weber. Acolhi o pleito de urgência em decisão individual.
e até hoje não houve a continuidade do exame, muito embora a colega tenha devolvido o processo para reinclusão em pauta. Urge providência não para concluir o julgamento de fundo da DPF, atribuição do plenário, mas para implementar medida cauteladora forte nas premissas do voto que veiculei, nos 5 votos no mesmo sentido, ou seja, na maioria absoluta já formada, bem como no risco de continuar na linha de substituição do presidente da República, réu assim qualificado por decisão do Supremo. Defiro a liminar pleiteada, faço para afastar, não do exercício do mandato de senador, outorgado pelo povo alagoano, mas do cargo de presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, com urgência que o caso requer, deem cumprimento por mandado, sob as penas da lei, a esta decisão. O tema de fundo já foi definido sem qualquer ressalva sequer pelo colegiado maior. Colho da decisão liminar relativa à ação cautelar número 4070, relatou o ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 21 de outubro de 2016, referendada pelo Pleno o seguinte: a esses ingredientes concretos que evidenciam um incomum comportamento, ao que tudo indica, concertado, não conhece concertado pelo atual presidente da Câmara dos Deputados de um grupo de parlamentares, no aparente afã de desqualificar pessoas, empresas e políticos que se disponibilizaram a colaborar com a elucidação das tramas potencialmente ilícitas, que são objeto de vários inquéritos da competência deste Supremo Tribunal Federal, em que figura como investigado sempre o deputado federal Eduardo Cunha. A todos esses elementos já redundamente descritos, vieram a se somar outros 2 episódios recentes que agudizaram os riscos que a figura do investigado impõe à credibilidade das principais instituições políticas. O primeiro dos fatos a destacar corresponde à instauração pelo Senado Federal do processo de impeachment contra a presidente da República. Como se sabe, nas hipóteses de impedimento ou vacância, artigo 80 da Constituição, do presidente da República e do vice-presidente, a Constituição Federal comete ao presidente da Câmara dos Deputados o encargo de assumir a presidência da República. É o presidente da Câmara dos Deputados a primeira autoridade à lei e ao poder executivo que, pela Constituição, deverá ser convocada para chefiar o Estado, o governo e a administração federal nas hipóteses de indisponibilidade temporária dos ocupantes naturais da presidência. Trata-se de possibilidade estatisticamente irrelevante em contextos normais de institucionalidade. Não é, porém, o que experimentamos na atualidade, em que a presidente da República se acha na iminência de ser suspensa de suas funções por determinação do Senado Federal. Com o afastamento da presidente da República de suas funções, o vice da Câmara dos Deputados será, consequentemente, alcançado a posição de primeiro substituto da presidência da República, o que torna uma eventual convocação a exercer esse papel, ao menos em afastamentos temporários do novo titular, quase certa. Para se qualificar ao exercício da substituição, porém, parece elementar que
que deverá o presidente da Câmara dos Deputados cumprir com requisitos mínimos para o exercício da presidência da República. É indispensável, como a própria Constituição já ocupou de salientar, que seja brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2. É igualmente necessário que o presidente da Câmara dos Deputados não figure como réu em processo penal em curso no Supremo Tribunal Federal. Isso porque, ao normatizar as responsabilidades do presidente da República, o texto constitucional aprecatou a honorabilidade do Estado brasileiro contra suspeitas de desabono eventualmente existentes contra a pessoa investida no cargo, determinando sua momentânea suspensão do cargo a partir do momento em que denúncias por infrações penais comuns contra ele formuladas sejam recebidas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, a norma relator, suspensiva não teria Aurélio qualquer Mello, sentido. proferindo o seu voto, ele que já leu o relatório, então, defendendo a decisão de afastar o presidente do Senado, Renan Calheiros. Agora, então, ele defende de uma forma mais enfática esse afastamento de Renan Calheiros. Ele, por ser réu, então, não poderia estar na linha sucessória. Cita, inclusive, a decisão que foi, o julgamento que foi feito há cerca de um mês, com outros ministros do STF, de que a maioria tinha decidido de que um réu não poderia estar na linha sucessória. Esse julgamento, essa decisão foi adiada por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Ele segue, então, defendendo esse afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros. A gente segue acompanhando esse julgamento. 9 ministros vão votar ainda hoje, então, pela decisão de afastar ou não Renan Calheiros da presidência do cargo. São 11 ministros no total, mas Gilmar Mendes não vai participar porque está viajando e Roberto Barroso, o ministro Roberto Barroso, se diz impedido de participar dessa votação, desse julgamento de hoje. A gente segue acompanhando, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações. 3h48 no horário de Brasília. Link Record News de volta nessa cobertura especial do Supremo Tribunal Federal, que julga hoje se o presidente do Senado, Renan Calheiros, deve ou não ser afastado do cargo. Muito bem, a sessão já dura quase 2 horas. A gente tem neste momento exatamente 12 minutos para as 4 da tarde. A sessão começou por volta de 2 horas. Tivemos já a fala do próprio ministro, Marco Aurélio Mello, quem concedeu a liminar para o afastamento de Renan Calheiros, que volta agora a falar e já profere o seu voto por cerca de 30 minutos. Depois dele, advogado da Rede Sustentabilidade, Daniel Sarmento, e também o advogado do Senado, representando Renan Calheiros, Alberto Cascais, que pediu a anulação do processo. A gente aproveita também para esclarecer um pouquinho a você que nos acompanha esse embate, essa questão tão complexa que envolve uma disputa de poderes entre instituições tão importantes no nosso país, como é o caso do Poder Judiciário versus Poder Legislativo. E voltamos então a abordar esse tema com o nosso entrevistado. Está aqui conosco o professor Lucas Laurentes. Professor, muito se conjecturou ao longo do dia de hoje qual seria, então, o voto da maioria dos ministros do Supremo. E, naturalmente, por conta dessa tentativa de apaziguar essa disputa de poderes, imagina-se que talvez eles votem, então, pela permanência de Renan Calheiros, a maioria deles. Mas aí existe aquela questão de como fica o protecionismo entre eles mesmos, né? Contrariar o voto e também a decisão liminar de um dos ministros não seria, de certa forma, enfraquecer o próprio colegiado? O que a gente pode imaginar que de fato vai acontecer e quais os desdobramentos dessa decisão? Se favorável a Renan ou favorável a Marco Aurélio Mello, qual será o resultado? Os ânimos estão tão exaltados, né, que se pode pensar até que o processo seja uma forma de perseguição, uma forma de revide político, enfim. Mas o Supremo, em várias oportunidades, o relator dá uma medida cautelar, uma decisão cautelar, e o plenário caça. Fala assim, olha, você se precipitou, a decisão não era exatamente essa, enfim. Existe o plenário, né? Existem 11 ministros justamente para isso, para as decisões individuais serem sempre submetidas ao olhar dos outros, a debate, enfim, a ideia é que todos julguem de forma conjunta.
No Supremo Tribunal Federal, a gente tem alguns problemas a gente fala, diálogo entre juízes, né? O que a gente vê na prática são juízes que apresentam seus votos pré-concebidos. Eles já apareceram hoje aqui, todos estão relendo, né? Enquanto o ministro Marco Aurélio expõe o seu voto, parece que ninguém está prestando muita atenção. Todos estão muito concentrados em suas próprias falas individuais, que eles vão apresentar daqui a pouco. Seria o ideal que eles ouvissem, né? Tentassem ouvir o ministro Marco Aurélio para tentar rebater e dialogar de certa forma. Agora, Lucas, um ponto que eu acho importante a gente esclarecer, que das bases da decisão do ministro Marco Aurélio é exatamente aquele julgamento que foi adiado a respeito, então, da decisão se um réu poderia estar na linha sucessória ou não, foi adiado por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A respeito disso, então, foi decidido pela maioria naquele momento, claro que ainda não foi concluído, de que um réu não poderia estar na linha sucessória, mas não significa que ele teria que ser afastado imediatamente, né? São coisas diferentes. Isso. Essa é a grande dúvida e a grande questão que a gente está na expectativa de os ministros esclarecerem hoje qual o significado real da decisão deles na DPF 402, que o vídeo está mostrando, né? A DPF 402 é o processo principal. É o processo em que está sendo discutida a tese de que pessoas contra quem exista ação penal em curso não poderiam assumir o cargo de presidente da República, mesmo que temporariamente, por um dia. Essa é a tese, né? E 6 ministros votaram a favor da tese de que eles não podem assumir o cargo de presidente da República, mas isso não implica necessariamente a consequência de que eles devem abdicar do cargo que eles ocupam. Que são coisas bem diferentes e que o próprio recurso do Renan, né, da defesa do Renan, apresenta que ele continue no cargo, mas que ele não possa entrar na linha sucessória uma vez que ele é réu. O contra-argumento que o ministro Marco Aurélio defendeu até agora no voto dele também é que a prerrogativa de assumir o cargo de presidente da República não é pessoal do Renan Calheiros. E sim do cargo. Seria do cargo do Senado, de presidente do Senado. Então, ele está, de certa forma, afastando essa possibilidade de ser pulada a vez do Senado, né? Está falando, olha, o Senado precisa indicar algum presidente elegível, que seja alguém que esteja dentro do Senado que não Renan Calheiros, porque ele está impedido por força da ação penal. Perfeito. Então, é mais ou menos isso que o ministro Marco Aurélio está encaminhando aqui pelo voto dele. Tudo bem, professor Lucas. Daqui a pouco a gente volta a falar contigo, então, para esclarecer algumas dúvidas a respeito dos termos jurídicos e também para acompanhar como vai ser o voto de cada um dos ministros. A gente aproveita para colocar também você, nosso telespectador e internauta, nessa discussão, porque na enquete de hoje nós perguntamos na primeira edição e também agora na segunda, se você acha que o fato de Renan Calheiros e a mesa diretora do Senado, isso quer dizer vice-presidente, primeiro secretário, o fato deles não terem recebido essa notificação, não terem assinado algum tipo de intimação para que Calheiros deixasse o cargo, na sua visão, representa uma afronta à justiça? Sim ou não, você vota com a hashtag #LinkRecornews e também pode manifestar o que pensa, o porquê do seu voto, por meio da mesma hashtag nas redes sociais ou ainda pelo nosso WhatsApp que está aqui na tela, 11 95307 1851. Vamos dar uma olhadinha agora em alguns pensamentos dos nossos internautas. Aparece para você na tela a opinião, a gente começa com a Maria, que é de Cavalcante, em Goiás, e diz, com certeza é uma grande afronta. A lei tem de ser cumprida, essa é a visão da Maria. Muito obrigado a você por participar, Maria. Mais uma participação chegando do Aurivan, de Manaus, Amazonas. Com certeza é uma afronta ao judiciário e desrespeito ao povo brasileiro. Mau exemplo dos políticos nesses tempos tão sombrios. Essa é a opinião, então, do Aurivan. Você pode continuar participando, mandando a sua opinião pelo nosso WhatsApp, também votando na nossa enquete. E é exatamente isso, né? É uma afronta ao judiciário, é exatamente o que a gente falava, né, professor? É realmente, né, uma afronta do ponto de vista de que, mesmo que seja uma decisão em caráter liminar, deveria ter sido obedecida. Sim, a ação do ministro Renan Calheiros, né, do senador Renan Calheiros, é também uma ação exacerbada. De certa forma, ele agiu diretamente contra uma decisão jurisdicional. De toda forma,
ele conseguiu angariar um certo apoio do próprio Senado. E quando ele consegue fazer isso, ele transforma a ação dele, que é uma ação individual de afronta, em um choque de poderes, né? Aí, quando se torna um choque de poderes, vira uma certa guerra institucional. Deixa de ter um significado simplesmente de descumprimento de uma decisão judicial. Passa a ser uma questão entre dois poderes autônomos da República, né? Então, e nesse caso, a solução já deixa de ser tão simples para falar sim ou não. A gente tem que ver como que eles vão se compatibilizar, né? Porque eles têm que conviver de alguma forma. Exatamente. Olha, foi inclusive isso que disse agora há pouco o ministro Marco Aurélio Mello, que segue proferindo o voto. Ele disse algo bastante interessante. Ele disse o seguinte, que a Constituição é a lei maior do povo brasileiro e que todo mundo, inclusive o presidente do Senado, assim como o presidente da República, deve então, de certa forma, se submeter a essa Constituição, no que ele se refere justamente ao que ela rege de alguém que está na linha sucessória presidencial, não poder figurar como réu em algum processo. E também disse que o STF hoje se encontra desafiado, porque sequer foi possível notificar o presidente, o vice-presidente e o primeiro secretário do Senado sobre essa decisão que ele proferiu. Então ele começa aí, de certa forma, a tentar convencer os seus colegas do colegiado a entenderem que o STF está acuado. Vamos para lá então, ao vivo agora, ouvir o final do voto do ministro Marco Aurélio Mello. Vamos às imagens de Brasília. Normalmente é comum a gente eles fizeram agora um rápido intervalo, então, nessa sessão do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir a respeito, então, do afastamento do presidente do Senado, Renan Calheiros. Eles fizeram uma pausa, vão voltar em instantes, então, continuando. Lembrando que quem votou já, quem deu o voto, foi o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, que, bem como o Clébio acabou de dizer, defende enfaticamente de que um réu na linha sucessória deve ser afastado, e é exatamente isso que está em dúvida, se o réu não pode ocupar a linha sucessória. Isso talvez seja um consenso entre os ministros, mas de que ele vai ser afastado ou não, aí a gente não sabe como os ministros vão decidir, né, professor? Isso. Os ministros devem encaminhar esse entendimento hoje, né? E se é necessariamente uma prerrogativa do cargo ocupar a linha sucessória da presidência da República, ou se por uma opção pessoal, problemas pessoais de alguma autoridade que esteja na linha sucessória, ela poderia ser passada para trás, né? Para ser pulada e não assumir o cargo em caso de vacância, né? O que a gente disse. A gente percebeu também, professor Lucas, que o ministro Dias Toffoli, que até então não havia chegado para a sessão, atrasou ali por mais ou menos meia hora, chegou logo depois com uma série de papéis em mãos. Isso pode dar a entender, então, que de fato ele vai colocar para votação a ação em geral que trata dessa questão, né? Eu imagino que agora, na volta do julgamento, o ministro Dias Toffoli peça a palavra de alguma forma para encaminhar o julgamento da ação principal, para se esclarecer de uma vez por todas qual é o entendimento do Supremo. Porque se os ministros do Supremo indicarem que é possível que exista alguém impedido de assumir a presidência da República na linha sucessória e que, nesse caso, seria passado para frente, terminou a questão. Se eles encaminharem nessa forma a ação principal, o senador Renan Calheiros vai continuar, perde o objeto, perde o sentido a ação cautelar. Mas se eles encaminharem no sentido de que a prerrogativa do cargo, como disse o ministro Marco Aurélio, aí sim eles podem passar para cautelar. Ou seja, mudaria bastante. A gente aproveita até para informar você que nos acompanha que as imagens que você está vendo de lá do Supremo agora são imagens recuperadas. A sessão foi suspensa a pedido da presidente, ministra Carmen Lúcia, por 30 minutos e só então é que voltarão a debater, depois, é claro, com os votos dos demais outros ministros que compõem o colegiado. 8 ministros devem votar, então, né? Tirando o voto do relator, são 9 no total. 2 não vão votar, como a gente já falou aqui, o Roberto Barroso, que se diz impedido, e também Gilmar Mendes, que está viajando. Ainda falando a respeito, então, do afastamento de presidentes. Nesse ano, foi um ano, assim, atípico, né, na política brasileira. A gente teve afastamento de um presidente da República, do Senado agora, que está sendo decidido, e da Câmara. Isso fortalece ou enfraquece as instituições, do seu ponto de vista? Claro que
são casos completamente diferentes? De certa forma, né, no caso do impeachment, especificamente, da presidente da República, que aconteceu esse ano, o que me parece que se passou a mensagem é que a presidência da República perdeu muita força como instituição, né? A presidência da República no Brasil é uma instituição de tradição muito forte. Muitas pessoas, inclusive, louvam, falam que a presidência da República foi feita nos padrões americanos, que aqui seria democracia, né? Democracia ao padrão americano, né? Que o presidente é muito forte. Mas nos Estados Unidos, apesar de ter uma Constituição muito mais velha que a nossa, né? Quase 300 anos, eles tiveram 3 casos em que poderia ter tido impeachment. O último com o escândalo amoroso do presidente Bill Clinton, né? Mas nunca nenhum chegou ao fim. E o processo de impeachment dos Estados Unidos é relativamente mais simples que do brasileiro. Na verdade, é um recall de votação, né? Ele tem quórums mais fáceis de serem atingidos. No Brasil, os quórums são altos. Exato. E mesmo assim, com a proteção forte que foi dada pela Constituição para a presidência, a gente já teve 2, um período de 88 para cá, que está, de certa forma, demonstrando que a presidência da República não tem mais o poder de os tempos atrás, né? Ela está sucumbindo frente ao poder legislativo de alguma forma. E o poder legislativo, por sua vez, está sucumbindo frente ao poder judiciário, que, por uma decisão que tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra, mas uma decisão um pouco controversa também, cassou o deputado que era presidente da Câmara dos Deputados, agora com uma outra interpretação que também existem razões a favor e contra, mas também está conseguindo cassar não o mandato, mas a presidência do Senado. Então, o que a gente está vendo aqui é uma reconfiguração de forças, né? Antes, no Brasil, a gente tinha uma força muito grande que era a presidência da República. E o Congresso Nacional, de certa forma, controlando um pouco mais submisso à presidência. Bom, hoje está se configurando. Em relação à crise entre judiciário e legislativo, segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, não há atrito, né? A gente segue acompanhando nessa cobertura especial. O Lucas continua aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais informações. Até já. Até já. 4 horas da tarde, mais 8 minutos, horário brasileiro de verão. Estamos de volta com essa edição especial do Link Record News, que vinha acompanhando, portanto, desde 2 horas da tarde, a sessão extraordinária convocada no Supremo Tribunal Federal, que deve votar e julgar, ela que neste momento está pausada, a permanência de Renan Calheiros, senador por Alagoas, pelo PMDB, à frente, portanto, da presidência do Senado Federal. Isso tem a ver com a liminar, que foi concedida, portanto, na segunda-feira, pelo ministro Marco Aurélio Mello, pedindo a retirada de Renan Calheiros, mas a mesa diretora do Senado não obedeceu e ele permaneceu no cargo, algo então que será julgado pelos outros 8 ministros que estão hoje participando da sessão, uma vez que o voto de Marco Aurélio Mello já foi proferido, ele que pede a manutenção de sua liminar e a retirada de Renan Calheiros do poder. Nós aproveitamos então para fechar agora a nossa enquete, porque na edição de hoje perguntamos a você, tanto na primeira quanto nesta segunda edição especial, a respeito dessa situação que envolve a mesa diretora do Senado. O fato de tanto o presidente Renan Calheiros quanto o vice e também o primeiro secretário não terem recebido a notificação e não terem respeitado a decisão judicial, na sua visão, é uma afronta à justiça no nosso país? Sim ou não, você votou ao longo desta edição com a hashtag Link Record News, também manifestou seu pensamento e agora vamos ao resultado final, que já vai aparecer para você na tela. Nós temos então 31% dizendo que sim, que é uma afronta, é isso mesmo? E 69% dizendo que não, é esse o resultado. Exatamente, muito obrigado a você que votou, que participou. Lembrando que todos os dias temos aqui enquete, sempre contando com a sua opinião e também com o seu voto. Agora, Marcela, a gente aproveita também para agradecer ao nosso convidado que nos trouxe esclarecimentos sobre essa votação, essa sessão polêmica, não? Exatamente, essa sessão que ainda vai durar por algumas horas, né? 8
ministros ainda devem votar se Renan Calheiros deve ou não ser afastado da presidência do Senado. Também esse julgamento que já tinha sido iniciado, a questão se um réu poderia ocupar a linha sucessória, foi pausado pelo ministro Dias Toffoli no pedido de vista e agora, então, é retomado a respeito, então, para saber se Renan Calheiros continua ou não no mandato e faltam poucos dias aí pela frente, a gente vai saber se ele continua ou não na presidência do Senado. Lucas Laurentes, que é especialista em Direito Público e Constitucional pela PUC, obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e até uma próxima. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, boa tarde. Obrigado, professor Lucas, ótima tarde para você. Bom, e essa edição do Link Record News fica por aqui. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais e use a hashtag Link Record News. Lembrando que daqui a pouquinho eu volto no Hora News com Pedro Leão e toda a cobertura do julgamento, então, a respeito da decisão se vai afastar ou não o presidente do Senado, Renan Calheiros. Você fica agora com o programa Elas Comandam. Eu te espero logo mais às 9 da noite no Jornal da Record News com a repercussão e também os comentários dos nossos especialistas sobre essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Ótima tarde para você, até logo mais. Até já.